E o Ministério da Fazenda anunciou um pacote econômico para tentar reduzir o rombo nas contas públicas. O grupo de medidas tem o objetivo de otimizar a situação fiscal do governo. O anúncio foi feito em Brasília pelo ministro da pasta, Fernando Haddad, com a participação em uma coletiva de imprensa da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e da ministra de Gestão, Esther Dweck. Segundo o governo, as iniciativas adotadas são para reduzir o déficit primário de 231,5 bi de reais nas contas do governo neste ano. Caso todas as ações sejam efetivamente levadas adiante, num cenário mais otimista, o Ministério da Fazenda estima que o saldo das contas pode até mesmo ficar positivo em 2023, em torno de 11 bilhões. A maior parte das ações visa o aumento da arrecadação. Entre as medidas está um novo programa de parcelamento extraordinário de dívidas, chamado de litígio zero. Seria uma reformulação do Refis. Outra medida é a extinção de recursos de ofício para dívidas abaixo de 15 milhões de reais, encerrando o litígio. A expectativa é de extinção automática de quase 1.000 processos no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esses processos chegam a quase 6 bilhões de reais. Também foi anunciada a intenção de reduzir 50 bilhões em despesas, com a revisão de contratos e programas e autorização para gastar abaixo do que está previsto na lei orçamentária. Além disso, está prevista ainda a retirada do ICMS da base de cálculo dos créditos tributários de PIS e COFINS. Neste caso, o crédito tributário a que o contribuinte tem direito vai diminuir. Essa medida pode aumentar a arrecadação, inclusive, em 30 bilhões de reais. Segundo Fernando Haddad, o anúncio das medidas também tem potencial de reduzir o déficit das contas públicas dos 2,3% atualmente previstos para 2023 para menos de 1% do PIB, que representa algo em torno de 100 bilhões. Mas apesar de um panorama otimista, Fernando Haddad disse que é possível que nem todas essas medidas anunciadas consigam aí atingir um objetivo. Ressaltou, entretanto, que o governo vai acompanhar o processo. Nós temos uma agenda conjuntural, né, que é de 90 dias. Essas medidas vão ser acompanhadas passo a passo. Se houver alguma frustração, nós vamos refazer os cálculos e tomar outras medidas, mas nós vamos perseguir esse objetivo. Qual é o objetivo? De que a despesa se aproxime da de 2022, como proporção do PIB, e que a receita se aproxime de 2022, como proporção do PIB. Me parece muito autoevidente que essa é um rumo adequado para a situação que a economia vive hoje. Aproximar a receita da de 2022 como proporção do PIB e a receita, a despesa também. Ou seja, tentar equilibrar o orçamento ainda esse ano, lembrando que nós podemos ter frustrações e que essas frustrações devem ser compensadas por outras medidas à medida que o ano transcorre e que a gente faça o acompanhamento do que está acontecendo. Ainda durante o anúncio, Fernando Haddad afirmou que o governo está estudando o retorno da cobrança dos impostos federais que incidem sobre combustíveis, como gasolina, álcool, etc. A medida seria retomada a partir de março, mas o ministro diz que a decisão final sobre o assunto vai ser tomada no que ele chamou de momento adequado, sem dar mais detalhes. Mark. É isso, né? O resultado é esse aí, aumento de impostos. A tônica é essa. Tem muita gente vendo análises aí que o anúncio foi positivo, trouxe boas medidas. A tônica é essa, vão aumentar impostos. Aliás, na mesa coletiva, a imprensa está escondendo. Na mesma coletiva, que eu tive o trabalho de assistir ela inteira, até para poder comentar aqui, ele anuncia que não sabe se vai aumentar o salário mínimo. Não sabe qual vai ser o valor, que era a promessa de campanha do Lula. Ele não sabe se vai chegar aos 1.300 e pouquinho, porque o INSS acabou comendo parte do dinheiro separado para isso. Foi a Haddad que disse, não fui eu. Então reclamem aí com quem fez a promessa da campanha e pelo jeito não vai entregar, pelo menos não tão agora. E eu vejo algumas análises dizendo que foi positivo para o mercado. Tem alguns economistas lá, lacradores da Faria Lima, que até dizem isso. Tá bom, vamos escutá-los. Mas também é importante escutar a Federação das Indústrias de São Paulo, que reúne boa parte do PIB brasileiro, né? A indústria de transformação reúne o PIB brasileiro em boa quantidade e São Paulo reúne boa parcela disso. O presidente lá da Fiesp, o Josué Cristiano Gomes da Silva, criticou duramente as medidas de Haddad e disse que o que o Brasil precisa é uma reforma tributária, né? Porque além disso, o volume de
contencioso reforça, né, essa necessidade. Inclusive, eu abri aspas aqui para ele. Ele diz que desonerações precisam ser revisitadas e discutidas à luz de uma ampla e isonômica reforma tributária. É a opinião dos empresários industriais de São Paulo, que tem que ser escutados também. E para terminar aqui, o Haddad falou lá que isso era um recado ao Banco Central. Só para lembrar, o ouvinte, o Banco Central hoje é independente, né? E a taxa de juros está elevada, quem decide a taxa de juros é o Banco Central. Então, o PT queria, o sonho deles, Pedroso, era tascar a caneta no juro e baixá-los à moda populista, o que, né, impacta lá na frente das contas públicas. Como eles não podem mais fazer isso, olha a importância da liberdade do mercado e das autonomias das instituições. Mas vamos lá. Então, como eles não podem fazer isso, eles ficam dando recados. E o próprio Haddad falou que é uma carta ao Banco Central. Então, como eles não podem tascar na caneta aquela dos juros na marra, como eles adoram fazer, eles ficaram ainda dando recados aí, dizendo que tem que baixar o juro. Enfim, agora o juro vai baixar diante do mercado que vai funcionar, né? O mercado é um relógio, né? Você faz uma coisa aqui, vai impactar lá, vai gerar o efeito cadeia. Então, são medidas que, em resumo, vão aumentar imposto. Vai chegar aí o imposto mais alto da gasolina para arcar com algumas promessas populistas de campanha. Resumo é isso, gente. Quando você olha a proposta, Mark, e você acerta, é só você entender a proporção. É um pacote. Eles fizeram lá pompa e circunstância para anunciar que, diante do rombo da previsão de déficit de 230 bi aproximadamente, eles têm agora encontraram a solução para chegar perto de 240 bi, Mark. Só que quando você olha o detalhado, você vai perceber o seguinte: desses 240 bi, 190 são estimativas de mais arrecadação, ou seja, mais dinheiro retirado da sociedade em prol ali do caixa público. Daí eles colocam lá uma rubrica de 50 bilhões falando o seguinte: olha, aqui a gente vai enxugar despesa. Daí você vai tentar entender enxugar despesa no quê? Não, 25 bi é revisão de contrato, que eles não têm garantias de que vão conseguir renegociar os contratos, e outros 25 bi é não execução do orçamento, mas daquele orçamento turbinado que eles conseguiram com a PEC do estouro, Mark. Então, assim, você superestima uma parte do teu orçamento, aí você fala assim: não, mas agora eu vou dar uma economizada aqui, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E mais, até quando eles olham para o lado da ampliação de arrecadação, tem uma miopia. Eles falam assim: nós vamos fazer aqui a proposta de um refis e as pessoas vão aderir. Eles não têm garantia da adesão de ninguém nesse sentido. E sempre que você tem o lançamento de um refis, você tem noutra contrapartida outros empresários que ampliam o não pagamento de alguns tributos porque tem expectativa de novos refis, principalmente quando eles não são tão claros e as regras são discricionárias, ou seja, o agente que vai decidir ali tem algum poder de decidir se vale a pena um caso ou outro. Além do mais, você citava a questão dessa loucura tributária, do contencioso tributário alertado pela Fiesp. Eles colocaram uma regrinha que agora o presidente do CARF, isso tinha sido abolido, vai poder decidir casos em que tem um empate, é o voto de qualidade, ou seja, vai decidir em favor do fisco. Só aí eles imaginam pegar algo em torno de mais 30 bi, entre 15 e 30 bi. Então, ou seja, é mais arrecadação. E se preparem. E falou alguma coisa de PIS e COFINS, mas a questão do IPI vai voltar. Então, assim, é mais imposto para continuar pagando aquilo que a gente já sabe que não tem dado certo. Agora, cortar na carne, falar em redução de despesa, falar em deixar a máquina mais enxuta, que isso sim poderia garantir para o Banco Central reduzir juros, porque assim, quanto mais gasto público, maior a inflação, você precisa de mais juros para tentar conter alguma coisa. Ou seja, dá recadinho, dá cutucada, eles sabem. Agora, fazer a lição de casa para garantir a estrutura macroeconômica para reduzir os juros, Mark, isso não acontece.